você sabia que iríamos fazer uma mudança de ares no canal, não é? Há de ser uma nova era. Será que existe deus de trocadilho na mitologia grega? Mas é o seguinte, você deve ter notado pelo título que o vídeo de hoje é sobre a saga Percy Jackson, já que os livros recentemente viraram uma série no Disney+. Essa série já conquistou novos fãs, inclusive, apesar de não ter sido o sucesso que todo mundo estava esperando. Mesmo assim, já foi confirmado que ela está renovada para a segunda temporada. E assim, o Caio em particular, ele que é o mais viciado em Percy Jackson entre nós dois, ele leu 45 vezes toda a série de livros. E ele disse que a cena pela qual ele está mais ansioso na segunda temporada é do porquinho da Índia. Entendedores entenderão. Mas, Diego, existe política numa série de livros infanto-juvenil? Ou se tem. Falou em Grécia, falou em política e filosofia. Só para começar. E até mesmo os mitos, que seriam só religião, tudo isso se junta e está diretamente relacionado com a cultura e a sociedade gregas. Então se prepara, porque hoje é o primeiro vídeo que vai te convencer a se filiar a um partido. O Partido Nerd. Fala pessoal, eu sou o Diego Kerber, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Política Sem Textão. Antes de tudo, já deixa o seu like no nosso vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito ainda e ativa as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos conteúdos, beleza? E vamos lá que tem muita coisa pra gente falar no vídeo de hoje. Bom, a história de Percy Jackson se passa nos Estados Unidos de hoje em dia, mas retrata um mundo em que os deuses gregos, as criaturas mitológicas, tudo isso existe no mundo real. Os deuses são tão reais que continuam fazendo filhos dos mortais humanos. Até porque se tem uma coisa que Deus não é fiel, né? Enfim, os mitos eram as religiões criadas pelas civilizações antigas. Mas, apesar de não serem reais, eles tinham algum cunho científico. Afinal, eles tinham como objetivo tentar explicar fenômenos da natureza de uma forma metafórica. E aí, é claro que cada civilização ia criar deuses que representavam a sua própria cultura. Os egípcios, por exemplo, se preocupavam muito com a morte, os romanos davam muita importância para a guerra, os africanos valorizavam muito a sua ancestralidade, enquanto os gregos tinham muita influência da política. Mas vale pontuar que cada uma dessas religiões eram muito complexas e intersubjetivas. Diego, não é porque o vídeo é sobre mitologia grega que você tem que começar a falar grego. Calma, calma. Algo intersubjetivo, nesse caso, se relacionaria a algo objetivo e subjetivo. Como assim? Objetivo porque tratava da realidade material daqueles povos, como a colheita, a natureza, a guerra, mas também tratava de elementos subjetivos, como a vida após a morte, a sabedoria, as escolhas, o propósito. Dando uma recapitulada na mitologia grega, Gaia, a divindade da terra, e Urano, o céu, tiveram vários filhos, que eram chamados de titãs. Um desses titãs, Cronos, governava o mundo. Pausa. Cronos, por acaso, te lembra alguma palavra? Cronologia, cronômetro... Pois é, Cronos era o titã do tempo. Como vocês devem ter reparado, quando o assunto é etimologia, ou seja, a origem das palavras, a mitologia grega foi uma grande inspiração. Bom, acontece que Cronos recebe uma profecia dizendo que os seus filhos tirariam ele do trono. E é claro que ele toma a decisão mais óbvia nessa situação. Ele devora todos os filhos dele. E Cronos é o tempo. Então o tempo engole os seus filhos. Olha a metáfora. Mas Zeus, que aparentemente não era bom só em ficar pulando cerca, conseguiu enganar seu pai e não ser engolido. E não só isso, ele faz o seu próprio pai vomitar os seus irmãos. E você achando que a sua família que era complicado, né? E aí, numa clara referência de choque de gerações e combate à tirania, os filhos de Cronos, os deuses, passam a governar o mundo, cada um sendo a divindade de uma coisa diferente. Agora vamos voltar para Percy Jackson. Na saga, que se passa mais ou menos nos tempos atuais, o Percy Jackson é um menino que tem dislexia e parece que ele não se encaixa em lugar nenhum. Eis que ele descobre que é filho de Poseidon, o deus dos mares, e a partir daí a história se desenrola. O protagonista vai para um acampamento onde ele encontra outros meio-sangues, ou seja, filhos de deuses com mortais, sejam homens, sejam mulheres. O melhor amigo de Percy é Grover,
que aparentemente seria um jovem comum, mas descobre-se depois que ele é um sátiro, ou seja, metade homem, metade bode. Os sátiros são retratados como fiéis companheiros do deus Dionísio, que é o deus do vinho, das festas e da fertilidade. Aliás, a representação romana de Dionísio é Baco, e é daí que vem a palavra bacanal, às 8h04. Os sátiros também são representados como amantes da música, da dança e do prazer. E eles habitam as florestas e as montanhas, onde passam seu tempo dançando, tocando flauta e procurando Pan. Pan, que é uma divindade que seria a representação da natureza. E olha só, em Percy Jackson, Pan sumiu. E várias gerações de sátiros estão atrás dele. Seria uma metáfora da destruição da natureza pela sociedade moderna? Os deuses estão mortos e nós os matamos? Referência a Nietzsche? Aliás, alerta de spoiler. Tem um capítulo no livro 4 que envolve Pan, e é de chorar. E completando o trio principal, temos a Annabeth, que é a filha de Atena, deusa da sabedoria e da estratégia. Ela e o Percy, inclusive, têm uma relação de amor e ódio, sabe? Enemies to lovers. Sobre ela tem uma coisa que a gente pode trazer para uma discussão mais social e política. Porque nos livros, ela é descrita como uma menina loira, mas na série escolheram uma atriz negra para interpretar o papel, que, diga-se de passagem, mandou muito bem. E isso deu um bafafá. Várias pessoas ficaram mega bravas, falaram, não, porque mudou o material original, isso é lacração, aquela coisa toda. Mas vale lembrar que o autor da série de livros, o Rick Riordan, estava na equipe de produção. Então assim, se ele deu a benção, quem é a gente para reclamar? E isso reacende aquela discussão sobre representatividade no cinema. Que assim, por anos, Hollywood colocou figuras históricas negras para serem interpretadas por atores brancos, né, Cleópatra? Ou então atores negros ficavam como coadjuvantes. Isso citando. Lembre-se, representação estética é também política. E outra, calma, é uma história de ficção. Pode existir Medusa, Minotauro, deuses gregos, centauros. Então, assim, digamos que ter uma protagonista negra é a coisa mais pé no chão que tem nessa série. Agora um assunto um pouco mais geral. Você já parou para pensar o que significa a palavra política? A palavra, como você já deve imaginar, tem origem no grego antigo e significa relativo a polis. Tá, olhos, ainda não entendi. As polis eram cidades-estado da antiga Grécia. Elas são bem parecidas com os municípios que a gente tem hoje em dia, mas é como se cada uma tivesse uma constituição própria. Em Atenas, por exemplo, a polis era a unidade política básica da sociedade, e os assuntos relacionados ao governo da cidade e aos cidadãos eram chamados de políticos. Voltando para a mitologia e para a saga, um momento claro de política é quando os deuses regem o mundo divino e afetam indiretamente o mundo dos mortais. Quer dizer, 12 deuses olímpicos tomam as suas decisões e afetam tanto os semideuses quanto as pessoas mortais. E os mortais nem têm acesso a esses deuses, só por meio de oferendas. Seria essa uma espécie de aristocracia? A aristocracia é uma forma de governo ou sistema social em que o poder político é exercido por uma classe privilegiada de pessoas. Geralmente essas pessoas são consideradas como nobreza ou a elite da sociedade. Afinal, aristoi significa os melhores em grego. Aliás, um clássico absoluto da filosofia política é o livro A República, escrito por Platão. Nesse livro, Platão apresenta a sua visão da cidade-estado ideal, em que cidadãos são distribuídos em diferentes classes sociais e a justiça é definida como a harmonia entre as partes da alma e da sociedade. Inclusive, desse livro, através de várias discussões lideradas por Sócrates, Platão chega a criticar a democracia e a tirania. Critica a democracia? Platão golpista, não passarão! Calma, cocada, ele critica a democracia grega. A democracia, como era concebida na antiga Grécia, era sim um sistema de escolha política, mas apenas homens maiores de idade, com posses e cidadãos atenienses poderiam votar. Para Platão, a democracia seria permissiva demais e abriria espaço para tirania. E ele propõe a governança de filósofos reis como a forma ideal de administração política. Eita, nós filosofando em causa própria.
Que feio, hein, Platão? De volta pra tua caverna. Os deuses gregos, diferente da visão que a gente tem hoje de Deus, a visão cristã, passavam muito longe da perfeição. Eram falhos, egoístas, narcisistas, intolerantes, irritados. Kratos que o diga, né? Ao invés de Deus fazendo os homens à sua imagem e semelhança, nesse caso eram os homens fazendo os deuses à sua imagem e semelhança. Ao explorar a conexão entre a saga Percy Jackson e a mitologia grega e as questões políticas, dá pra gente perceber como a literatura infanto-juvenil não só transporta a gente para esses mundos fantásticos, cheios de magia, mas também nos instiga a pensar sobre temas relevantes para a sociedade. Boas leituras logo cedo incentivam o senso crítico e podem formar cidadãos mais conscientes e engajados, e assim mais capazes de compreender e questionar o mundo ao seu redor. E é isso, se você gostou, não se esquece de deixar o seu joinha aí embaixo, se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos, siga a gente nas outras redes sociais, lá no Instagram e também no TikTok para ver os nossos conteúdos curtos, e compartilha com quem gosta de Percy Jackson e ainda talvez não tenha percebido essas relações da saga com a política, beleza? Se você tiver outras sugestões de tema, pode deixar aí nos comentários também. Eu vou ficando por aqui e a gente volta a se encontrar no próximo vídeo do Política Sem Textão. Tchau, tchau!